fundamental para qualquer concurso público que peça matemática, que são problemas com dados fracionários. Sem perder tempo, nosso primeiro exercício, muito simples para você poder entender a mecânica da coisa. Determine 2/3 de R$ 1.200. Show! Quando você, em matemática, vir a palavrinha de, a preposição de, você vai imediatamente associá-la a uma conta de vezes, a uma multiplicação. 2/3 de algo é 2/3 vezes esse algo. 2/3 de 1.200. 2/3 vezes 1.200. 2/3, digamos, 40% de algo. 40% vezes esse algo. 7/10 de alguma coisa. 7/10 vezes essa coisa. Então, quando você vir, olha o verbo, hein? Quando você vir a preposição de, então você vai associá-la a uma conta de vezes, a uma multiplicação. Então, o que ele quer aqui é 2/3 vezes 1.200. Show? E aí, nós temos duas maneiras de calcular 2/3 de 1.200. A primeira maneira que eu acho, digamos, mais longa, a outra que eu prefiro, mais curta. A mais longa seria fazer o seguinte: pegar o 2, que é o carinha de cima, que é o numerador da fração, e multiplicar pelo 1.200. 2 vezes 1.200 vai dar quanto? 2.400. E aí você divide pelo de baixo. Você divide pelo denominador da fração. 2.400 dividido por 3, quanto é que dá? 800. Show? Beleza? É uma possibilidade. Você poderia fazer também da seguinte maneira. Eu prefiro desse jeito. Você vai primeiro dividir o 1.200 pelo denominador, pelo 3. Você vai primeiro dividir o 1.200 pelo 3. Quanto é que dá? 1.200 por 3? 400, né? E aí, o 400 você vai multiplicar por quanto? Pelo 2, que é o numerador da fração, que é o carinha de cima. 2 vezes... Botei 400, perdão, digitei errado. 2 vezes 400, quanto é que dá? 800 do mesmo jeito. Tá bom? 800 o quê? Reais, né? Já que ele pediu 2/3 de R$ 1.200. Tá? Eu prefiro a segunda maneira. Eu divido primeiro e depois multiplico pelo de cima. Se você quiser multiplicar primeiro os dois carinhas de cima, não tem problema. Vou multiplicar primeiro o 2 pelo 1.200. Vai dar 2.400. E só no final eu divido pelo 3. Show? Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Tem certeza? Diga. A 1.200 aqui, na verdade, tu 2 vezes 1.200, embaixo querendo 3.100. Sim. Sim, vai aparecer. Vai aparecer daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho vai aparecer. Mais um exemplo. Numa caixa existem 80 bombons. Calcule 2/5 dessa quantidade de bombons. Beleza. O que ele pediu? 2/5 de... Atenção, ó, 2/5 de... 2/5 vezes... Vezes quem? 80, não é isso? Você pode calcular esse valor de duas maneiras. Ou você multiplica o 2 pelo 80, quanto é que dá? E depois divide por 5. Você lembra o bizu que eu dei lá atrás sobre divisão por 5? Lembra? Você dobra o cara e corta o 0, né? Quanto é o dobro do 160? Cortando 0, 32. 32 o quê? Bombons. Certo?
Pode ser assim? Pode. Pode ser como eu prefiro? Dividir primeiro para depois multiplicar? Pode. Eu não vou dizer deve. Pode, tá? Pode. Aqui no caso, você iria dividir o 80 por quem? Como é que você divide por 5? Dobra o cara e corta o... Quanto é o dobro do 80? 160, cortando 0, 16, né? Aí vai ficar 2 vezes 16. O carinha de cima, que é o 2, vezes o 16, que vai dar, evidentemente, 32 bombons. Show? Tranquilo? Beleza? Maravilha. Mais uma questão. O comprimento de uma peça de tecido é de 42 metros. Quanto medem 3/7 dessa peça? Quanto medem 3/7 dessa medida, né? Olha o D aí, D mais essa, dessa, tá vendo o D disfarçado? D mais essa, dessa, né? Combinação da preposição com o pronome. Enfim. Eu tenho que saber português para saber matemática? Claro que deve, lógico. Você deixa de acertar questões na prova por deficiência na interpretação de texto, evidentemente. Né? Então, 3/7 vezes 42. 42 eu posso dividir por quem? Pelo 7. Lembra aí na tabuada do 7? 6 vezes 7, 42. Muito bom. A única coisa que eu peço de vocês é a tabuada, só isso. O resto a gente dá um jeito. Vai ficar 3 vezes 6, né? 42 dividido por 7 dá 6. 6 vezes o de cima, 6 vezes 3 dá quanto? 18. 18 o quê? 18 metros. Só isso? Só isso. Mais uma. Um automóvel percorreu 3/5 de uma estrada de 600 quilômetros. Quantos quilômetros percorreu? Repare sempre aos detalhes. Ó. Ele percorreu 3/5 de... Olha o detalhe aqui, ó. Olha o Dzinho aqui, de uma estrada de 600 quilômetros. Então, ele percorreu 3/5 de 600. Você pode começar multiplicando o 3 pelo 600 ou dividindo 600 por 5, tanto faz a ordem, né? Dividindo 600 por 5, quanto é que dá 600 dividido por 5? Você dobra o 600, dá 1.200, corta o 0, 120, 360, o quê? Quilômetros, tá? Ou então você multiplica 3 vezes 600, que dá 1.800, 1.800 dividido por 5, dobra 3.600 e corta o 0, 360, do mesmo jeito. Show? Tranquilo? Mais uma questão. Numa classe há 40 alunos, foram aprovados 7/8. 7/8 desses alunos, dessa quantidade. 7/8 vezes 40. 40 dividido por 8, quanto é que dá? 5. 7, que é o de cima, vezes 5, dá quanto? 35 o quê? Alunos. Show, beleza? Maravilha. Mais um exercício. Numa viagem de 72 quilômetros, já foram percorridos 3/4 dessa distância, quer dizer, 3/4 de 72. Ele pergunta justamente quantos quilômetros já foram percorridos, né? Você pode ou multiplicar o 3 pelo 72 e depois dividir por 4, ou, como preferimos, primeiro dividir o 72 por 4 para depois multiplicar pelo 3. 72 dividido por 4 dá 18. 18 vezes 3, 54 quilômetros. Show? Bem, acredito que essa primeira leva de questões todo mundo já pegou, né? Todo mundo entendeu. Vamos mudar um pouquinho disso e vamos ver o outro tipo de
problema a partir de agora. O 7, o 8 e o 9 ficam como um exercício para vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. O 10 vai mudar um pouquinho aí o disco, importante. Eu preciso que você entenda o raciocínio. Oi? Desculpa, não entendi. Vamos lá. 7, 8 e 9 ficam como exercício. Se 2/3 de uma estrada correspondem a 100 km, qual é o comprimento dessa estrada? Bem, eu vou dar um bizu para vocês aqui agora, daqueles que são Mega, Ultra, Master Blaster, aqueles mega bizus. Toda grandeza, preste atenção que isso aí é a alma da aula de hoje, tá? Toda grandeza em sua totalidade pode ser representada como uma fração com termos iguais. Toda grandeza em sua totalidade pode ser representada mediante, através de uma fração com termos iguais. Como assim? Se o enunciado disser que 3/4 dos alunos de uma turma foram aprovados, então a turma inteira pode ser representada pela fração 4/4, fração com termos iguais, 4/4, 4/4. Se o enunciado disser que você acertou 8/15 das questões de um concurso, é porque o total de questões pode ser representado por 15/15, 15/15. Ok? Se o enunciado disser que 7/10 das carteiras desta sala estão ocupadas, então o total de carteiras é 10/10, fração com termos iguais. Ok? Se o enunciado disser que 92% dos eleitores já se decidiram sobre seu voto, então o total de eleitores é 100%. O que é 100%? 100/100, 100 centésimos. Fração com termos iguais. Porcentagem é uma fração com denominador 100. 92% é 92/100. Ok? Então, total, 100/100, 100%. Tá? Então, se o enunciado disser que 2/3 de uma estrada correspondem a 100 km, isso quer dizer que a estrada inteira pode ser representada pela fração 3/3. Fração com termos iguais. Então, aqui houve uma pequena mudança no enunciado. Eu não quero saber 2/3 de 100, não é isso que eu quero saber. 2/3 agora correspondem ao 100. Os 2/3 agora equivalem ao 100, representam o 100. Então, 2/3 aqui representam, equivalem a 100 km. Eu não quero calcular 2/3 de 100 km. Calcularia se fosse assim. O comprimento total de uma estrada é de 100 km. Calcule 2/3 dessa estrada. Aí sim, 2/3 de 100. 2/3 vezes 100. Só que agora o 2/3 correspondem a 100. E são iguais, são equivalentes. Tá? Então, 2/3 representam 100 km. Show? Vamos supor que você chegue na padaria aí você encontra um tabuleiro de pizza circular e a pizza foi fatiada em 3 partes iguais. Uma parte já foi vendida, só tem 2/3, né? Só tem 2 partes. Aí o cara fala assim, olha, os 2 pedaços custam R$6. Quanto custa a pizza inteira? 9. Qual é a conta que você fez, intuitivamente? Se 2 pedaços custam R$6, você acha quanto vale primeiro? 1 pedaço.
Se 2 pedaços custam 6, um pedaço vai custar apenas 3. Se um pedaço custa R$3, 2 pedaços 6, 3 pedaços 9, 4 pedaços 12, 5 pedaços 15 e assim por diante. Tá? Se você sabe quanto é um pedaço, você sabe quanto vale 2, 3, 4, 5, quantos pedaços você quiser. Tá? Então a técnica aqui é a seguinte: você vai primeiro achar quanto vale um pedaço só, quanto vale 1/3. 2 terços valem 100 km. 2 pedaços valem 100 km. Um pedaço só vale quanto? Muito bem. Qual é a conta que você fez? 100 dividido por 2. Achei quanto é um pedaço. O que ele pediu? Veio para mim. Qual foi a pergunta? Ele não quer o total? O total, o comprimento total dessa estrada? Se ele quer o total, ele quer uma fração com termos iguais. Toda grandeza em sua totalidade pode ser representada através de uma fração com termos iguais. Que fração é essa? 3/3. Um pedaço vale quanto? Os 3 pedaços. Pronto. Sem x, sem equação, só usando a cabeça, tá? Só raciocínio aritmético. Tá bom? Sem equação, sem regra de 3, sem apelação. Usando raciocínio puramente aritmético que você utiliza no dia a dia normalmente. Se duas fatias da pizza custam R$6, as 3 fatias custam 9. Você primeiro acha quanto vale uma, para depois saber quanto vale as 3. Não é esse raciocínio que você utiliza no dia a dia? Então é o mesmo raciocínio que você vai utilizar agora. Show? Tranquilo? Beleza? Mais uma. Os 2/5 de um número correspondem a 80. Qual é o número? Cuidado para você não se confundir. 2/5 correspondem, representam, equivalem a 80. É a setinha aqui, 2/5, setinha, 80. Equivale a 80. Primeiro, o que você vai fazer? Primeiro você vai achar quanto vale quanto? 1/5, não é isso? Um pedaço só. Quanto é que é um pedaço só? 80 dividido por 2. Show. Se eu sei quanto é uma parte, se eu sei quanto é um pedaço, 1/5, eu sei quanto valem 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, quantos quintos eu precisar. Ele não quer o número inteiro? Se ele quer o número inteiro, ele quer os 5/5. Ele quer uma fração com termos o quê? Iguais. Se um pedaço é 40, os 5 pedaços valem quanto? 200. Botei quilômetros aqui, não sei nem porquê. Ignore esse quilômetro aqui, foi mal. Eu olhei pela anterior. 200, tá? Show? Só isso? Só isso. Maravilha. Mais uma questão. Se 2/3 de um chocolate custam R$1,20, qual é o preço do chocolate? Então, 2/3 correspondem, representam, equivalem a R$1,20. Show, beleza? Primeiro você vai fazer o quê? Achar quanto vale um pedaço só. Achar quanto vale 1/3. Se 2 pedaços custam R$1,20, quanto custa um pedaço só? 1,20 dividido por 2. 60 centavos, não é isso? Show. Ora, se um pedaço custa 60 centavos, quanto custa a barra inteira? Você sabe que toda grandeza em sua totalidade pode ser representada através de uma fração com termos o quê? Iguais. Então ele quer 3/3. 60 centavos vezes quanto? 1,80. Show? Beleza? Tranquilo?
Maravilha. Mais um exemplo, mais uma questão, mais um exercício. Os 3/4 do que possuo, equivalem, representam, né, a R$900. Então, 3/4 correspondem a R$900. E aí? Quanto eu possuo? Quanto você possui? 4/4. Fração com termos iguais. Só que primeiro você vai achar quanto vale quanto? Um pedaço só, 1/4. Como é que você encontra quanto vale 1/4? 900 dividido por 3. Sempre o de cima é a tua referência. Aqui não são 3/4. Você vai dividir por 3. Ok? Vai dar 300. Agora você não quer o total? Total, 4/4. Fração com termos iguais. 300 vezes 4. 1.200. Show? 1.200 o quê? Reais. Então, sempre olhando para o de cima, tá? Aqui o de cima é o 3. Você vai dividir por 3. Agora o de cima é o 4. Você vai multiplicar por 4. Divide primeiro e depois multiplica. Tá? Sempre assim, nesse tipo de exercício, sempre assim. Tá? Sempre a mecânica é essa.